Agora tem essa onda de que o Gênesis, por exemplo, ele é uma fábula. Ele não é literal, ele é alegórico. Nós não viemos do jardim do Éden. Não houve um personagem Adão e Eva. Irmãos, hoje esta alta crítica está batendo a porta da igreja adventista, querendo entrar e querendo tirar os princípios fundamentais que nos tornaram o povo que nós somos. Então, esses 144.000, eles serão selados com o selo de Deus. O que é o selo de Deus? É o sábado, é o sinal entre Deus e seu povo. Mas é claro que não é só o sábado, por extensão é a lei de Deus. Por quê? Porque não é Tiago 2 que diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de quantos? De todos. Então é a obediência à lei de Deus. Quando eu, pela graça de Cristo, obedeço à lei, eu recebo o selo do Espírito Santo. Então, os 144.000, primeira característica, eles têm o selo de Deus. E é por isso que o selo da besta é aquilo que é colocado em lugar do selo de Deus. Mas isso nós veremos amanhã. A lei de Deus é como uma corrente. Para se partir a corrente, não precisa se quebrar nem 2 elos. Basta um. Assim também é com a lei de Deus. E receber o selo é ter obediência a toda a lei. Segunda característica de quem são os 144.000. Eles passarão pela grande tribulação. Dê uma olhadinha em Apocalipse capítulo 7. Olhe para os versos 13 e 14. Apocalipse 7, 13 e 14. Um dos anciãos me falou dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhe disse: Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e a branquejaram no sangue do Cordeiro. Segunda característica, os 144.000 passarão pela grande tribulação. Agora, que grande tribulação é esta? Olha o que disse o profeta Daniel no 6º século antes de Cristo. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel já havia falado nesse tempo de angústia, e esse tempo de angústia só aconteceria após o levantar-se de Miguel. Irmãos, quando olhamos para Daniel 12:1, e o texto diz que nesse tempo se levantará Miguel, só pode se levantar quem um dia se assentou. E quando é que Cristo se assenta no livro de Daniel? Você vai para o capítulo 7. Lá diz que ele foi até o ancião de dias, e assentaram-se os tronos, abriram-se os livros, e o juízo começou. Então, Daniel capítulo 7 é a ida de Cristo do santo para o santíssimo, no dia 22 de outubro de 1844. Então, em Daniel 7, Cristo entrou no santuário, no santíssimo, e começou o juízo. Agora, em Daniel 12, ele está se levantando do juízo, acabou o juízo. E quando ele se levanta, o que acontece? Um tempo de angústia, qual nunca houve. Então, nós temos que pegar Daniel 12:1 e comparar com Apocalipse 15, verso 8. Olha o que diz Apocalipse 15, verso 8. E o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. O que aconteceu aqui em Apocalipse 15, 8? Jesus deixou o santuário. É o mesmo texto de Daniel 12:1. Miguel se levantou. Então, quando Cristo se levanta e sai do santuário, o santuário se enche de fumaça. E lá fora 7 anjos o aguardam, cada um com uma taça. Cristo enche estas 7 taças e ordena aos anjos: ide, derramai-as sobre a terra. E aí começam as pragas. Então tem que ficar claro em nossa mente
a seguinte sequência cronológica: termina a pregação do Evangelho, termina o tempo da graça, todos ouviram do Evangelho, do selo de Deus e do selo da besta. Quando todos ouviram, Jesus diz no santuário: feito está. E ele sai do santuário, ele se levanta do santuário. As pragas começam, e começam também o tempo de angústia de Daniel 12:1, que é o mesmo tempo de tribulação de Apocalipse 7:14. Estes quem são? Eles vieram da grande tribulação. Agora temos que responder uma pergunta: o que é esta grande tribulação? Primeira coisa, ela está situada após o fechamento da porta da graça. É verdade que haverá um tempo de angústia prévio, provocado pelo decreto dominical, antes da volta de Cristo, mas não é esta a angústia que Daniel está falando, e nem João, em Apocalipse 7. Não é a angústia prévia. A grande tribulação, ela se situa durante as pragas. E o que é que vai provocar essa grande tribulação nos 144 mil? Primeiro, as pragas já começaram. O povo de Deus vai estar fugitivo e errante, porque eles não aceitaram o sinal da besta. E vai sair um decreto dizendo que as pragas estão caindo por causa de uma minoria que não abraçou o sinal da besta. E por causa desta minoria é que Deus está irado. Se eles forem exterminados, a paz voltará a reinar. Então sairá o decreto de morte, conforme Apocalipse 13, verso 15. Primeiro ponto, a angústia, ela acontece porque há um decreto autorizando as pessoas a tirar nossa vida. Segundo fator de estresse, aonde estarão as pessoas que nós amamos nesse momento? Nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nossos familiares, aonde eles estarão? Isso será um fator de estresse. Terceiro ponto, nós temos que comparar toda essa tribulação com a experiência de Jacó, lá em Gênesis 33, porque é isso que nos ensina Jeremias 30. A angústia de Jacó é esse momento que o povo de Deus vai passar. Então, o paralelo é Jacó. Então, Jacó primeiro temeu pela vida, porque Esaú marchava contra ele com 400 homens. Haverá um decreto que vai estar autorizando as pessoas a nos matarem. Segundo, Jacó temeu pelo bem-estar da família. Tanto é que ele mandou um monte de presentes para apaziguar a ira de Esaú, e ele colocou as 2 esposas e os 13 filhos lá no final da multidão, porque ele não queria que a família sofresse por causa do seu pecado. Então, segundo fator de estresse, o bem-estar dos queridos. Terceiro fator, Jacó se angustiou porque ele não tinha certeza do perdão divino. Havia Deus perdoado a ele por enganar Esaú? E nesse momento, os 144 mil, eles também não têm a certeza da salvação. Tanto é que diz Ellen G. White, um grande conflito, que eles vão clamar a Deus de dia e de noite por libertação. Eles vão estar em angústia de alma para saber se houve algum pecado que não foi confessado. Aí você pode perguntar, mas pastor, peraí, as pragas já não estão caindo? Como é que os salvos não sabem que eles estão salvos? É porque as pragas não são universais, as pragas são locais. E porque as pragas são locais, o fato de não ter a praga não quer dizer que você está salvo. É por isso que haverá angústia de Jacó. Então, os 144 mil passarão por essa angústia. E quando é que essa angústia vai ter fim? Ellen G. White diz: quando nós ouvimos a voz de Cristo, declarando o dia e a hora da sua volta. Aqueles que ouvirem a voz de Cristo, fazendo o concerto eterno, declarando o dia e a hora da sua volta, estes saberão que eles estão salvos. Aí termina a angústia de Jacó. Terceiro fator,
Eles lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Foi o mesmo texto que nós lemos. Apocalipse 7,14. Branquejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. 1 João 1,7 diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como que nós somos purificados do pecado? Andando na luz e vivendo em comunhão com os irmãos. Isso significa ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Significa ter a nossa pecaminosidade substituída pela justiça dele. Significa entender o processo de salvação, que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça. A graça que nos alcança e nos salva, nos leva à obediência. E a obediência não é o caminho de salvação, é o resultado, é o fruto dela. Entendemos o processo de salvação, da forma como a igreja ensina. Não salvação pelas obras, pela graça, mas a evidência de que eu fui salvo é a obediência. Os 144 mil serão literais ou simbólicos? Essa é outra questão que nós temos que responder. O número 144 mil tem um significado simbólico, porque ele é composto de 12 vezes 12 vezes 1000. 12 era o número das tribos em Israel. 12 também é o número dos apóstolos do Cordeiro. A cidade santa também tem suas dimensões em 12. Ela também tem 12 portas e 12 fundamentos. 12 mil estádios é a largura da cidade. 144 côvados é a altura das muralhas. E as 12 portas e os 12 fundamentos também. Então, 12 é um número intimamente relacionado com a Nova Jerusalém. 12 também representa o povo de Deus no Antigo Testamento e o povo de Deus no Novo Testamento. 12 fala de totalidade. Por que nós cremos que o número 144 mil seja simbólico? Alguns dizem, não, é literal. Bom, nós temos que entender que ao estudarmos uma perícope, um texto da Bíblia, nós temos que interpretar todos os elementos como sendo simbólicos ou todos os elementos como sendo literais. Olha, por exemplo, para Apocalipse capítulo 14. Veja o verso 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Aqui em Apocalipse 14 o texto diz, olhei e eis o Cordeiro sobre o monte Sião. Irmãos, o Cordeiro aqui representa quem? Jesus, certo? Ele é literal ou é simbólico esse Cordeiro? Ele é simbólico. O monte Sião é literal ou é simbólico? É o monte Sião lá em Jerusalém, onde está o domo da rocha? É lá que vai estar um cordeirinho sobre aquela montanha? Não, ele simboliza a habitação de Deus. Sião é a casa de Deus no Antigo Testamento. E se o cordeiro é simbólico e o monte Sião é simbólico, os 144 mil, eles também devem ser simbólicos. Um segundo ponto, se os 144 mil fossem literais, quando inteirasse esse número, ninguém mais se salvaria. Como que você me explica a conversão de milhares de pessoas à hora 1/10, conforme relatado no livro Evangelismo, na página 9? Ellen G. White diz que à hora 1/10, milhares se converterão. Imagine você, alguém computando o número de salvos, e daqui a pouco diz, chega, já inteirou os 144 mil, não precisamos de mais ninguém. Não é assim que funciona. E nós estamos falando dos salvos que viverão antes da volta de Cristo. Um outro detalhe, se 144 mil for literal, nós estamos fora, porque ninguém aqui é israelita, pelo menos até onde eu saiba. Você é judeu da onde? Então, se você não é judeu literal, você está fora. Entende que aqui não é o Israel literal, é o Israel espiritual, é o novo Israel. Nós somos o novo Israel. A igreja cristã é o novo Israel.
Então, tudo aponta para o simbolismo. E mais um detalhe pode nos ajudar. Alguns veem uma distinção entre os 144.000 e a grande multidão. Mas não seriam estes um grupo só? Ao olharmos para Apocalipse 7, não temos ali apenas um grupo? E como nós podemos concluir que se trata de apenas um grupo? Dê uma olhadinha para o verso 4 de Apocalipse 7. Nós já lemos esse verso. Leia mais uma vez comigo. João escreveu assim, Apocalipse 7, 4. Então, o quê? Ouvi o número dos que foram selados, 144.000. O que João viu nesse momento? Ele não viu nada, ele simplesmente ouviu. E o que é que ele ouviu? O anjo dizendo que 144.000 haviam sido selados. Agora olha para o verso 9. Depois destas coisas, o quê? Eu vi. E o que ele viu no verso 9? Uma grande multidão. Não seria este o mesmo grupo que ele não havia visto a princípio, mas agora ele viu? Pois é isso que alguns teólogos estão ensinando, como Eckhart Miller. Então, em Apocalipse 7, você tem apenas um grupo, só que em dois momentos. Até o versículo 8, os 144.000 estão perfilados aos milhares, 12.000 em cada tribo. E por que eles estão perfilados assim? Porque assim estava Israel perfilado para a guerra. Então, até o verso 8, os 144.000 não passaram pela grande tribulação. Eles ainda não entraram na batalha. Eles estão prontos para a guerra. Por isso, perfilado aos milhares. Mas quando chegamos no verso 9, João vê uma grande multidão que já está vestida de branco. O que significa agora? É que aquele mesmo grupo já passou pela batalha e já saiu vitorioso. Por isso o anjo responde: estes são os que vieram da grande tribulação. Então, em Apocalipse 7, você tem os 144.000 em dois momentos. Antes do tempo da tribulação, perfilados para a guerra do Armagedon, e depois da tribulação, vestidos de branco. E no capítulo 14, eles estão no mar de vidro com o cordeiro. Se os 144.000 e a grande multidão trata-se de um mesmo grupo, isto é mais um argumento para provar o simbolismo desse grupo e não o literalismo. Por isso, uma multidão que ninguém podia contar. E, finalmente, nós podemos concluir esse tema com apenas uma expressão simples. Quem são os 144.000? Todos aqueles que estiverem vivos e salvos por ocasião do fechamento da porta da graça. Quando se fechar a porta da graça, todos os que estiverem vivos e salvos serão chamados 144.000. É por isso que quem morre não pode pertencer a esse grupo. Por quê? Porque quem morre não passa pela grande tribulação. Mas, pastor, Ellen G. White não fará parte dos 144.000? Não. Não tem um texto que diz? O texto diz que ela estará com os 144.000. Assim como uma senhora chamada Hastings, ela também estará com. E estar com é uma coisa, fazer parte de é outra coisa. E porque nem Ellen G. White nem a senhora Hastings poderão participar dos 144.000? Porque eles já morreram. E o tempo da tribulação está depois do fechamento da porta da graça, quando os salvos não mais morrerão. E aqui agora resta responder uma última pergunta. Por que é que Deus, no seu calendário, colocou um tempo de prova para pessoas que já estão salvas? Porque a angústia de Jacó, ela aparece no momento da história onde os casos já foram decididos.
E quando Jesus deixa o santuário, quem está perdido não pode mais se salvar, e quem está salvo não pode mais se perder. Então, por que é que Deus colocou na sua escatologia um tempo de prova para a gente que já está salva? Porque finalmente eles não sabem, mas eles já estão salvos. Então, esta é a pergunta mais fundamental desse estudo. Então, por que é que Deus colocou um tempo de prova para pessoas que já estão salvas? Por um simples detalhe. Ao longo de toda a controvérsia entre o bem e o mal, a acusação de Satanás contra o governo de Deus é que a sua lei não pode ser obedecida. E nesse tempo, você terá um povo que, mesmo não tendo um intercessor no santuário celestial, porque Jesus já saiu de lá, eles viverão um tempo sobre a terra, possuindo natureza pecaminosa, mas eles não pecarão. Ellen G. White usa a seguinte expressão: teremos que viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Jesus já deixou o santuário, só que os 144.000 ainda possuem a natureza pecaminosa. Há a possibilidade do pecado, mas mesmo havendo a possibilidade, eles não irão pecar. E é por isso que no Apocalipse 15, verso 4, é dito que os 144.000, eles pertencerão a uma comitiva especial de Cristo. E aonde Cristo for por toda a eternidade, eles estarão juntos. E por que é que eles estarão com Cristo por toda a eternidade? Porque este grupo é as primícias dos salvos. Eles foram transladados da terra sem passar pela morte. E eles viveram um tempo, claro que pela graça de Cristo, mas sem intercessor no santuário. E pela habitação do Espírito no coração, mesmo tendo tendência para o pecado, eles não pecaram. Eles foram achados sem mácula. É o que diz o Apocalipse 14. E sabe qual é a melhor notícia da noite? Eu e você podemos pertencer a esse grupo. Nós podemos. E o que eu preciso fazer, pastor, para pertencer a esse grupo? Você tem que ficar vivo. Esse é o primeiro ponto. Não morra. Segundo, você tem que ficar fiel. Você tem que ter as suas vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Irmãos, quanta coisa vai acontecer nesse mundo. E nós temos a alegria de saber tudo o que vai acontecer. A profecia abre os nossos olhos e desvenda passo a passo dos acontecimentos finais. E as grandes provas que estão para chegar ainda sobre o povo de Deus devem hoje ocupar a nossa mente. E Deus está preparando o seu povo a cada instante para este momento. Por isso, cada prova que chega à sua vida é Deus aperfeiçoando o seu caráter, Deus trabalhando com você, Deus te ajudando a galgar cada vez mais degraus na direção dEle. E é só quando nós abrimos nosso coração para a presença do Espírito é que pode haver crescimento espiritual. De fato, diz a palavra, é Ele quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar. É Ele quem opera. É essa dependência de Cristo que Ele deseja que nós tenhamos. Essa dependência do Espírito. Agora eu pergunto, se nós estamos encarando as pequenas provas de forma errada, ou se não estamos nos apegando a Cristo diante das pequenas provas, o que será quando vierem as grandes? Ellen G. White diz assim, um tempo de prova se aproxima da terra, e nós precisamos possuir uma experiência espiritual que ora não possuímos. Essa é a grande verdade. Ora nós não possuímos. E por que não possuímos? Porque nossos olhos muitas vezes estão voltados para esse mundo, para essa vida. O diabo quer nos colocar dentro de uma esteira
giratória. E nós corremos e corremos o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro, e corremos o risco de perdermos o foco. E se nós perdermos o céu, nós teremos perdido tudo. Se perdermos o céu, teremos perdido tudo. Meus queridos, como que o Espírito Santo deseja que eu e você nessa noite compreendamos isso. Nós temos que olhar para o futuro, o momento que Jesus se aproxima de voltar a essa terra. Ele vem trazer a recompensa. A nossa moradia que não é eterna, ela é temporal. E os dias que Deus está dando para você é para que você se prepare, para que você se ampare na palavra, só na palavra. Veja como é fútil nossa existência. Quem poderia imaginar que o nosso irmão, que estava sábado aqui sentado nos bancos da igreja, estaria hoje no leito de um hospital? Quem de nós aqui imaginaria isso? Outro dia nós batizamos um senhor em São Paulo, ao sábado às 21 horas da noite, 9 da noite. No domingo, às 11 da manhã, ele infartou. Ele não sabia. Ele tinha 14 horas de vida. Você também não sabe. Eu não sei. E Jesus, numa única frase, ele resume toda a existência humana. De que adianta o homem? O quê? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta? Nada. Nessa noite, o Espírito Santo quer chamar você à reflexão. Ele quer convidar você a pertencer os 144 mil. Aqueles que vão estar vivos e fiéis quando se fechar a porta da graça. Nós passaremos pela grande tribulação, mas o Espírito Santo vai estar conosco, como Ele nos prometeu, todos os dias. E nós haveremos de triunfar com Jesus. Sonete vai cantar uma música para nós agora. Eu queria que você pensasse, enquanto ela cantar, será que a nossa vida está com o foco correto? Será que Jesus é a grande esperança, o grande centro de nossa existência? Será que nós estamos nos preparando para os eventos finais? Ou estamos vivendo com displicência, achando que temos uma eternidade pela frente? Hoje é a oportunidade que nós temos para abrir nosso coração e nos entregar completamente ao Espírito Santo. Pense nisso enquanto ouviremos essa canção. Bondoso Deus e Pai, obrigado pela esperança que nós temos no coração de que aquele que nós tanto almejamos e amamos já vai chegar. Obrigado porque mesmo tendo diante de Teu povo uma grande tribulação, nós temos a promessa da Tua palavra que nós passaremos por ela incólumes, porque o nosso pão será dado e as nossas águas serão certas. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por isso, bom Deus, prepara o nosso coração para o Teu serviço. Prepara-nos a cada instante para esse momento glorioso da Tua volta. E ao longo dessa semana, quando estamos nos reunindo aqui nesse templo para adorar-Te, que o Teu Espírito venha ao nosso encontro e nos faça ver todas as mudanças que precisamos efetuar, não sozinhos, mas com a direção e com a ajuda do Teu Espírito, para que estejamos vivendo como o Senhor deseja. Amém. No próximo sábado, teremos uma linda cerimônia de ceia nessa igreja. Precisamos nos preparar para esse evento. Precisamos fazer as pazes, se por acaso há alguma discórdia em nosso meio. Precisamos nos humilhar diante do Senhor, confessar nossos pecados, para podermos no sábado nos aproximarmos de Tua mesa e dos emblemas sacrossantos do Teu corpo e do Teu sangue. Por isso, Pai, nos prepare a cada instante. E quando Tu voltares nas nuvens dos céus, dá que estejamos todos prontos para Te receber em glória e majestade. Esta é a nossa oração,
Em nome e por amor de Jesus. Amém.